Olá, meninos e meninas da Sala Azul, tudo bom com vocês? Saudade de estarmos todos juntinhos, viu? Hoje eu vou gravar esse vídeo para contar uma história para vocês. Antes de começar, vamos fazer uma oração, tá certo? Senhor Deus, te agradecemos por termos esse momento de comunhão. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor esteja protegendo todas as famílias dessas crianças, os professores, esteja nos guardando e nos livrando do mal. Amém. Bom, vamos lá. A história que eu quero contar para vocês hoje é uma história bem interessante. É uma história sobre um rei muito jovem, um rei de apenas 8 anos, quer dizer, ele começou a ser rei com 8 anos, que é a idade de muitos de vocês. Vamos à história? Ela se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Depois você vai na sua Bíblia ler, tá bom? Em uma época em que as pessoas tinham se afastado de Deus, surgiu um menino que teve coragem de mudar o que estava errado. Vamos conhecer a história de Josias. O livro da lei foi encontrado. Houve um rei no reino de Judá que foi diferente de todos os outros que reinaram antes dele. Seu nome era Josias e ele se tornou rei ainda menino, aos 8 anos de idade. Esse pequeno rei buscou Deus de todo o coração. Conforme crescia, ficava cada vez mais incomodado ao ver que seu povo, tão querido, havia se afastado de Deus e estava perdido, agindo sem bondade nem justiça, e que havia se esquecido de Deus, Criador, que o havia conduzido por tantos anos. Josias decidiu ajudar o povo a buscar Deus novamente. Viajou por todas as cidades do reino, corrigindo as pessoas, os sacerdotes, os líderes, ajudando todo mundo a voltar para Deus. Josias trouxe de volta os sacerdotes de Deus e os levitas. Sabe quem são os levitas? São os encarregados de cuidar da música e da adoração no templo. Ele mandou reformar o templo de Jerusalém, que Salomão havia construído e que agora estava abandonado. Todo o povo ficou animado com as reformas. De toda parte vieram pessoas que queriam ajudar na restauração. Trabalhadores, oficiais, levitas, músicos, sacerdotes, eles trouxeram ofertas e dinheiro para as reformas e trabalharam muito. Um dia, quando a obra já estava quase completa, um dos sacerdotes encontrou o rolo de um livro entre os entulhos, os restos que tinham lá. Era uma cópia do livro da Lei de Moisés, que ficou completamente esquecida em um canto do templo por muitos e muitos anos. Imediatamente levaram o livro para o rei Josias. Na sala do trono, o rei ouviu a leitura do livro. O rei Josias não podia acreditar. Ali estava um livro precioso. E todos haviam se esquecido do que ele dizia. Haviam se esquecido das instruções de Deus. Haviam se esquecido de que Deus tinha libertado o povo do Egito muitos anos atrás. Deixaram para trás a celebração da Páscoa, que os lembrava da liberdade que Deus lhes dera. Já não se lembravam da aliança e do cuidado de Deus com o povo de Israel. Haviam se esquecido de Deus. Nunca mais leram o seu livro e nem o cultuaram. Josias ficou profundamente triste e entendeu
porque todos estavam tão afastados de Deus e porque tanto sofrimento havia caído sobre o seu povo. E os reis que o dirigiam decidiu então mudar essa situação. Convocou todo o povo e as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo de Deus eterno com todos os moradores da cidade, os sacerdotes, os profetas, desde os nobres até os mais simples. Depois, em pé, diante de todo o povo, leu o livro para todos ouvirem. E cada uma das pessoas, de todo o coração, decidiu confiar em Deus e obedecer a Ele. Todos resolveram seguir as instruções que havia no livro, acreditando nelas e praticando tudo o que ali estava escrito. Assim, o rei Josias renovou a fé e as práticas de todo o povo. Enquanto Josias viveu, todo o povo seguiu fielmente o Senhor, Deus dos antepassados. Então vamos pensar que quando um povo se esquece de Deus, dos livramentos que Deus nos dá, de tantas coisas boas que Deus faz por nós, isso não é algo bom. Será que o sofrimento, será que todas as situações que a gente está passando hoje, no meio dessa pandemia, se escondendo desse vírus, não pode servir também para a gente se lembrar de Deus, de coisas que Ele já fez por nós e nós talvez tenhamos esquecido? Vamos lembrar disso. Lembrar de todas as coisas que Deus já fez por nós. Lembrar desse pequeno rei que com 8 anos assumiu esse cargo tão importante e foi um rei que trouxe à memória das pessoas o poder de Deus. Até semana que vem. Um beijo para vocês. Tchau.